A casa, envolta em um silêncio pesado e ameaçador, parecia viva sob o brilho tímido da lua, cujos raios filtravam-se pelas frestas das paredes deformadas e o teto em ruínas. Arthur permanecia imóvel no centro do que um dia fora a sala de estar, seus olhos fitando as tábuas podres do chão com um misto de fascínio e pavor. O ar parecia denso, quase palpável, como se a atmosfera carregasse o peso de eras esquecidas. Havia algo ali, algo que não pertencia àquele lugar ou ao mundo conhecido, algo que sussurrava nas sombras e clamava por atenção. As lendas, que ele ouvirá apenas como histórias vagas contadas ao pé de fogueiras, agora eram mais reais do que sua própria existência. Diziam que a casa era um portal, um ponto de convergência onde o véu entre os mundos era fino e frágil, como uma teia de aranha prestes a se desfazer ao menor toque. E ao tocar as tábuas com os dedos trêmulos, Arthur sentiu. Não foi apenas uma sensação, foi uma invasão. Uma vibração profunda e implacável atravessou seus ossos, alcançando as camadas mais ocultas de sua mente. Era como se as tábuas pudessem respirar, pulsando em um ritmo que não seguia nenhuma lógica humana. De repente, as paredes, desgastadas pelo tempo, pareceram ganhar vida própria. Um murmúrio ecoava entre as madeiras, não vindo de fora, mas das entranhas da própria casa. As vozes, antes distantes, tornaram-se audíveis. Não eram palavras que ele entendia, mas algo ancestral e profano, uma melodia dissonante que parecia dilacerar sua sanidade a cada nova nota. A umidade do ar tornou-se sufocante, e Arthur sentiu gotas de suor escorrendo por sua testa, enquanto seus pulmões lutavam para absorver o pouco oxigênio que parecia restar. Subitamente, a escuridão ao seu redor pareceu se condensar. As sombras não eram mais meras ausências de luz, mas entidades que se moviam, rastejando pelas paredes e pelo chão, aproximando-se dele com uma intenção inominável. Ele recuou instintivamente, mas havia algo em seu interior que o impelia a permanecer, uma atração inexplicável e irresistível. Era como se a própria casa o convocasse, como se sua presença ali não fosse um acaso, mas uma inevitabilidade cuidadosamente tecida por forças que transcendiam o tempo e o espaço. E então aconteceu. Uma fissura abriu-se no chão, lenta e inexorável, exalando um calor sufocante e um cheiro metálico e atre. Arthur caiu de joelhos, incapaz de desviar o olhar daquele abismo que parecia se estender para o infinito. A partir dele, figuras começaram a emergir. Não eram corpos, mas formas amorfas, compostas de escuridão líquida e tentáculos sinuosos que pareciam desdenhar as leis da física. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram como buracos negros, sugando toda a luz e esperança ao redor. O som que emanava dessas criaturas era o ápice do horror, um coro de gritos agonizantes e risadas macabras, como se a própria essência do sofrimento tivesse encontrado voz. Arthur tentou gritar, mas sua garganta parecia selada. Seu corpo não lhe pertencia mais, ele era um prisioneiro dentro de sua própria carne, observando impotente enquanto as criaturas se arrastavam para fora, tomando conta da casa e da noite. O apocalipse, ele compreendeu, não era uma explosão de fogo e destruição, mas um processo lento e cruel. Era a erosão da realidade, a desconstrução da lógica e da ordem, substituídas por um caos cósmico que desafiava qualquer compreensão. As coisas que habitavam os confins do universo não estavam apenas voltando, elas estavam reivindicando o que sempre fora delas. Arthur não era apenas uma testemunha, ele era parte desse retorno, um elo perdido que havia sido finalmente encontrado. Enquanto as primeiras luzes da madrugada surgiam no horizonte, tingindo o céu de um vermelho macabro, Arthur sentiu sua mente ceder. Não havia mais razão ou esperança, apenas o eterno eco dos sussurros e a certeza de que o mundo, tal como conhecemos, já havia terminado. O ciclo havia se fechado, e a humanidade, em sua arrogância, jamais perceberia que seu fim não seria com um estrondo, mas com um sussurro que lentamente devoraria tudo.